novo com a palavra o vereador Marcão, da tribuna. Bom dia, senhor presidente, caros colegas. Passo de imediato uma parte ao vereador Almir Cadori. Não, só para reforçar o que o vereador Bressan e a vereadora Marisol anunciaram, o momento do executivo nosso, como vereadores, é justamente chamar a atenção da população. Nós lutamos muito, o vereador Marcon, e você foi um dos vereadores, para a reabertura, para a volta às atividades, enfim, que todos os segmentos da sociedade tivessem oportunidade do trabalho. E agora, nós que lutamos tanto e a gente sentiu a dificuldade para conseguir isso, nós agora nos direcionamos à população, pedindo que a população faça a sua parte, porque podemos pagar um preço muito alto por isso. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Cadori. Eu tenho 3 assuntos aqui, rapidamente, a serem tratados, espero nem ocupar todo o tempo. O primeiro me chamou a atenção hoje pela manhã, vereadora Marisol, que tem gente que gosta bastante de lembrar datas, né, inclusive aprovar datas. Então, eu queria fazer referência, vereador Fantinel, ontem foi o dia do detento, né? E não queria citar ex-presidente, não queria fazer essa citação aqui, mas como passou, vereador Estela, batido esse tema hoje, né? Então a gente tem o dia do tricô, a gente tem o dia do vizinho, né? E a gente tem vários dias lembrados aqui normalmente por alguns parlamentares, e a gente não podia deixar em branco, passar essa data em branca, né, vereador Fantinel? Do dia do detento, né? Tem um ex-presidente aí que cumpriu pena, né? A gente sabe que conhecidamente como é um corrupto, né? Então, para não deixar passar, é uma representação. E em segundo ponto, eu gostaria de trazer essa casa, então, mais uma vez a questão da funerária, vereador Felipe. Eu recebi uma ligação, comentei com o amigo ontem, com o colega, de um padre da comunidade, e cada vez mais a CPI vai se tornando imprescindível para essa casa. Vereador D'Ambrosio, eu recebi a ligação de um padre, não vou citar o nome dele aqui, depois em off eu comento com o amigo, dizendo que era cobrado serviço religioso. Serviço religioso. E aí aconteceu o questionamento de algumas pessoas para os padres, mas vem cá, vocês cobram para vir aqui? E aí os padres descobriram que era cobrado pela funerária o serviço religioso. Então, assim, caros colegas, eu acho que a gente já tem outras denúncias, o vereador Moleque fez denúncias também a esse respeito, a gente tem... Olha, eu recebi mensagens assim, inúmeras, né, de valores exorbitantes que foram cobrados por esse sistema aqui em Caxias do Sul. Então, a gente está aguardando, a gente sabe que não é uma coisa simples, né, vereadora Marisol? A SEMA está fazendo, juntamente com o prefeito. A gente tem o compromisso deles, sim, de resolver essa questão. Até gostaria de fazer uma correção aqui, eu falei que era desde 2007 que não tinha, o contrato era 2017, às vezes no calor do discurso a gente acaba se enganando as datas. Então, assim, eu já estou junto com a minha equipe jurídica, caros colegas, analisando como acontece uma CPI. Ontem, em conversa também com o vereador Felipe, ele me comentou que a última, vereador Renato, o senhor que é o mais antigo da casa aí, me corrige se eu estou errado, a última foi dos hidrômetros, isso, vereador Felipe? Lá em anos 90, né? Final dos anos 90, né? Isso. Então a gente tem que ver como é que está. Isso. A gente tem que ver como é que está a questão de legislação sobre isso. Mas eu acho que essa casa, vereador Cadori, não pode se furtar a fazer uma ampla e profunda investigação, porque o que acontece? Se nós constatarmos que caxienses foram ludibriados e cobrados acima do preço que deveriam ser pagos, a gente tem um crime aqui. E alguém tem que pagar por esse crime. Nós não podemos aceitar que a nossa comunidade tenha pago por anos valores indevidos, né, sem que essa empresa tivesse sequer um contrato com a prefeitura, e aqui também tem culpa da prefeitura, e a gente fechar os olhos para isso, né? Eu acho que é um assunto sério, é um assunto de interesse de toda a comunidade, porque eu acho difícil que alguém em 20 anos não tenha enterrado algum parente, infelizmente faz parte da vida, mas que nós precisamos levar esse assunto bem a sério, porque não é uma brincadeira, né? Pelo contrário, isso aqui, se for constatado realmente um abuso, como é a questão dos padres, e o padre inclusive se colocou à disposição para vir prestar esclarecimentos a essa casa, a gente tem que levar esse assunto a sério, porque cobrar uma taxa, colocando nas costas de padres e pastores, bom, se nós aceitarmos isso
como sendo absolutamente normal. Eu acho que a gente vai estar incorrendo aqui num erro que a gente não pode cometer. Então vamos levar esse assunto a sério. Eu vou me aprofundar, minha equipe jurídica me passou que a ideia era que apenas 8 assinaturas fossem necessárias para abrir uma comissão parlamentar. Eu acho que a gente vai conseguir provavelmente a maioria, né? Não acredito que alguém se furte a fazer o seu trabalho, que é investigar o que aconteceu. Então eu quero deixar para a comunidade esse recado, que essa casa, e na pessoa deste vereador, está sim trabalhando para resolver esse problema crônico do nosso município. Para fechar, vereadora Marisol, se a senhora puder até me ajudar, eu li que o Estado dessa vez agora colocou de forma muito correta que as escolas são essenciais. Então, eu tenho recebido muitos questionamentos, acredito que a vereadora também tenha recebido e demais colegas, de pais preocupados, né, com esse eventual aumento de casos aqui na nossa cidade. Então, eu quero deixar claro que acabei não trazendo aqui o artigo, enfim, mas em resumo é que as escolas são sim essenciais e de forma presencial o Estado colocou nesse novo decreto. Então, isso, e obrigado, vereador Marisol. Então a gente pode ficar, os pais que estão nos acompanhando em casa, que já tiveram esse prejuízo, não vamos olhar o que passou para trás, né, enfim, mas já tiveram esse prejuízo com o aprendizado das crianças. A gente tem relatos aí eu tive um relato sábado na minha loja, vereador Marisol, uma criança de 9 anos que não consegue ler. E é triste, o pai falou que ela já tinha aprendido, e enfim, com essas aulas online, a gente sabe que tem essa dificuldade, e ela simplesmente desaprendeu a ler. Na real, ela não desaprendeu a ler, eu vou explicar, ela leu um problema, o João tem 20 maçãs, ele dá 3, com quantas maçãs ele está, ele não consegue entender o problema, ele consegue ler. Então a gente sabe que vai ter uma geração praticamente perdida com isso que aconteceu, e então eu parabenizo então o governo do estado, a Assembleia Legislativa, que de forma acertada dessa vez colocaram a educação em primeiro lugar. Ao que se sabe, né, nós já atingimos aqui em Caxias do Sul a marca dos 30 anos ou mais agora de comorbidades, né, é uma marca que a gente sabe conforme vai ficando a pessoa mais jovem, ela vai tendo a tendência de menos comorbidades, né, e aí uma notícia boa é que o próximo grupo, vereadora Marisol, é o grupo dos professores, né, ao que tudo indica já entra como grupo dos professores. Então a gente está logo ali também atingindo, não só professores, né, o pessoal que trabalha com a educação, atingindo esse próximo grupo e superando essa fase aí de a gente imunizar os nossos educadores. Então, por hoje era isso, agradeço e digo para a comunidade, essa casa não vai se furtar às prerrogativas que tem. Obrigado.